Ok. Então, pessoal, na aula passada a gente falou bastante sobre a função delta, né, as propriedades, etc. Fizemos alguns exercícios e a gente também falou, né, sobre classificação dos sistemas, certo? Então, a classificação que a gente viu na aula passada foi basicamente duas, tá? Que são os sistemas lineares e os sistemas não lineares, né? E os sistemas variantes no tempo ou os sistemas invariantes no tempo, tá? Então, o sistema linear, ele é aquele que aceita, né, duas propriedades, né? Que ele atende a duas propriedades. Ele atende a uma propriedade que a gente chama de propriedade aditiva, tá ok? Que é essa propriedade em que, se você pegar, né, o sistema, né, essa aqui, ó, se você pegar o sistema e fizer uma entrada e tiver uma saída, entra x1, sai y1, se entrar x2 vai sair y2, se entrar x1 mais x2 vai sair y1 mais y2, tá? Essa é a propriedade aditiva. E tem a propriedade homogênea, digamos assim, que é o seguinte: se entrar, né, tá aqui a proporcionalidade, etc., mas também é chamado de homogeneidade, né? Se entra uma entrada x, certo? Sai y. Se entrar uma entrada kx, vai sair ky, certo? Você pode fazer essas duas coisas você pode provar usando essa fórmula aqui, ó. Se entrar, onde k é uma constante, né? Se k1 e k2 são constantes, se entrar k1, x1 mais k2, x2, e a saída do sistema for k1, y1 mais k2, y2, sabendo que a saída de x1 é y1 e a saída de x2 é y2, você já prova de uma vez só, digamos assim. A gente pode mostrar isso, tá? Vocês podem ganhar tempo fazendo isso aqui, tá? Agora, tem uma dica para você olhar o sistema, né, e verificar se ele é linear ou não linear. Então, qual é a dica, né? Basicamente, tá? A dica é usar o que eu chamo de ordem, né? Isso aqui é um pouquinho difícil de pegar de primeira, mas, né, a ordem, né, de um sistema, tá certo? Ela depende digamos, do sinal em si, né? Então, se você no sistema tem os sinais, tanto o y quanto o x, na mesma ordem, né, e não tem mais ordem nenhuma diferente no sistema, né, você vai conseguir, supondo aí como se fosse um polinômio, digamos assim, você vai ter, né, um sistema linear. Se tiver uma ordem diferente, já não é linear. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, nesse primeiro exemplo aqui, que é um sistema que parece linear, porque tem uma soma aqui, ó, tá? Ok? Esse sistema, ele é não linear, por quê? Porque aqui você tem um y de ordem 1, você tem um x de ordem 1, só que você tem aqui um 2, né, que não tem nada a ver com o sinal, digamos assim. Não tem a ver com o x de t, nem com o y de t. Esse 2, ele é uma ordem zero, digamos assim, né? Porque não tem sinal nenhum ali, sabe? Como se fosse uma constante, tá? Então tem três ordens diferentes, não linear. Aqui, ó, o que acontece? No exemplo de baixo, aqui você tem, né, uma ordem que é 1, porque a derivada de um sinal é um outro sinal, é como se fosse uma ordem do sinal y, não tem problema nenhum, né? É uma operação linear. É porque é uma operação linear em cima do sinal y, entendeu? Se tivesse, por exemplo, um cosseno de y de t, já seria um sistema não linear. Vocês estão entendendo? O que eu estou pensando aqui é que a derivada do sinal, tanto a primeira como a segunda, como a derivada enésima, ela não altera a ordem do sinal, digamos assim, tá? Então esse sinal continua tendo ordem y. Se você botar um cosseno do sinal, tangente do sinal, não é normal isso não, viu, pessoal? Normalmente são relações derivadas, basicamente, que a gente encontra na prática. Mas se você, por exemplo, botar assim, logaritmo neperiano de y de t, não precisa nem procurar mais nada, é igual a x de t, já tem, ou o contrário, x de t
y de t igual ao logaritmo neperiano de x de t, tipo, entra um x de t no sistema e tira o logaritmo neperiano, já vai dar um sistema não linear. Por quê? Porque o x de t tem a ordem 1 e o logaritmo neperiano ou qualquer outra função altera a ordem. A única coisa que não altera a ordem são as derivadas, por exemplo. Tá? As derivadas não alteram a ordem. Tá? Por quê? Porque derivada é linear, pessoal. Tá? É uma operação linear. Tá? Cosseno não é, tangente não é, logaritmo neperiano não é, e elevado a alguma coisa não é. Certo? Então, se tivesse, por exemplo, assim, ó, y de t igual a e elevado a x de t, isso aqui é, obviamente, um sistema que é não linear. Por quê? Porque o x de t ele até está na ordem dele, mas o y está numa ordem diferente, porque ele é um e elevado a alguma coisa. Certo? Então, essa é o macete. Depois vocês podem provar isso. Ó. Quer ver como é que eu provo que isso aqui é não linear? Ó? Só fazer um adendo aqui. Vou apagar esse cara aqui, ó. Pegar um espaço aqui. Deixa eu cortar. Então, olha só. Vamos pegar esse exemplo, então, ó. O que você tem aqui? Entra x de t, né? E sai o quê? Sai o y de t, que é igual a e elevado a x de t, né? Essa é digamos, a relação entre os dois sinais, né? Se você pegar agora e fizer, né? Entrou x1, né? O que vai sair? y1 de t, que vai ser e elevado a x1 de t, certo? Ok? Entrou x2. O que vai sair? y2 de t, que é igual a e elevado a x2 de t, certo? Agora, olha só, se entrar, né, x1 de t mais x2 de t, eu não vou nem botar o k, porque eu já sei que isso aqui vai dar. Então, isso aqui é um sinal, certo? O que vai sair? Vai sair um y de t, né, vou botar aqui, eu vou chamar de y3 de t, né? Vai ser e elevado a quem? A esses dois caras aqui, ó. O que está entrando é a soma deles dois, né? Então, vai ser um e elevado a x1 de t mais x2 de t. Só que, se fosse linear, isso aqui teria que ser igual. Então, y3t teria que ser igual. Se for linear, y3 de t tem que ser igual a y1 de t mais y2 de t. Todo mundo concorda comigo? É a propriedade da linearidade, não é? Só que y1 de t vale quanto? Vale e elevado a x1 de t. y2 de t vale quanto? E elevado a x2 de t. Eu pergunto, isso aqui é igual a isso aqui? Não, né? Certo? E elevado a x mais e elevado a x1 mais e elevado a x2 não é e elevado a x1 mais x2. Mas, se fosse e elevado a x1 vezes e elevado a x2, seria, tá? Mas não é, entendeu? E aqui dá para entender, né? Usando essa dica aí que eu falei, ó. Isso aqui não altera a ordem, né, do y. Isso aqui também, então, ordem 1, ordem 1, ordem 1, beleza. Aqui é ordem 1, ordem 1, ordem 0, ruim. Ordem 1, né? Ordem 1. Ah, mas esse t ao quadrado aqui, ó, é como se fosse uma constante. Estou pensando no sinal. Né? Ordem 1, tá? Então, 1, 1 e 1. E esse cara aqui, não interessa. Aqui só interessa para a variância no tempo. A gente vai mostrar. Aqui, ó, o que vai acontecer? Isso é ordem 1, beleza. Isso aqui é ordem 1 também. Quando você pega dois sinais de ordem 1 que se multiplicam, vira um sinal de ordem o quê? 2. É a mesma coisa se você tivesse colocado y de 1. É quando aparece, por exemplo, y de 1 ao quadrado ou derivada ao quadrado. Cuidado que dy de t dt ao quadrado é diferente de d2y de t dt2. Tá?
Cuidado com isso, tá? O que é dy de t dt ao quadrado? É a derivada ao quadrado. O que é d2y de d dt2? É a segunda derivada. Então isso aqui, por exemplo, isso aqui tem ordem 1. Isso aqui tem ordem 2. Está dando para entender? Olhando essa dica aqui, e claro, aí lembrando também que qualquer função que modifica um dos sinais, muda a ordem do sinal. Então, e elevado, logaritmo neperiano, cosseno, etc. Com isso na cabeça, você acerta todos os problemas de linearidade, tá? Você até pode usar essa coisa para mostrar que é linear e não linear, tá certo? Ok? Beleza, isso a gente viu. O que a gente viu também? A gente viu também, né, um outro problema, que era a variância e a invariância no tempo, né? Então, o que eram os sistemas variantes, o que eram os sistemas invariantes no tempo, né? E a variância e invariância no tempo também é um pouquinho complicado às vezes a pessoa entender, mas não é nem muito difícil não, né? A variância e a variância e a invariância no tempo tem a ver, né, com tem a ver basicamente com esse quadro aqui, ó, que está aqui embaixo. Esse quadro aqui que mostra tudo. Olha só, o que acontece aqui nesse quadro? Você tem um x1, vou aumentar o tamanho um pouquinho para vocês verem. Você tem um x, certo? E você tem um y, tá ok? O sistema está aqui, presta que o sistema está aqui, tá? Está aqui o nosso sistema. Ok? E aí? Bom, aí, se o sistema está aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o x, vou entrar e vou ter uma saída, certo? Aí, olha só, a saída vai estar aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou atrasar essa saída. Ou podia adiantar, tanto faz, se atrasa ou adiantar. Mas não, a gente só usa atraso porque fica difícil você fazer uma coisa. Você pode atrasar coisas, mas adiantar às vezes é complicado. Você tem que ver que vir para trás no tempo, certo? E aí você tem uma saída y de t menos um t grande, tá? Aí o que você vai fazer agora? Agora você vai fazer uma coisa diferente. Antes de você... Aqui o que eu fiz? Eu passei a entrada pelo sistema e atrasei a saída. Agora eu vou atrasar a entrada, então vai aparecer isso aqui, e vou passar pelo sistema. Se a saída desse sistema, que é devido ao quê? Devido à entrada atrasada, né, for a mesma de cima, o sistema é invariante no tempo, tá? Se for diferente, ele é variante. Então, por exemplo, um sistema como esse aqui, ó, de derivada, né? O que acontece, né? Você pega aqui, deixa eu diminuir de novo aqui, que está muito grande. Você pega aqui, por exemplo, um sistema derivador, né? Deriva o x de t. Ele é um sistema, vamos pensar aqui, ó, vamos colocar ele aqui dentro do exemplo que eu coloquei aqui. Então, ó, vamos colocar aqui o d dt, e aqui é o d dt. O que vai acontecer? O que esse sistema faz? Ele deriva, certo? Ele deriva. O que vai acontecer aqui? Entrou x de t, saiu do sistema o quê? Saiu y de t, que é dx de t dt, certo? Ok? Dx de t dt. Aí o que eu vou fazer? Eu vou atrasar esse sinal. Se o sinal é dx de t dt, né? O que eu vou fazer? Se eu vou atrasar, onde tem x de t, onde tem o t, eu vou colocar t menos t grande. Então, vai aparecer o quê? Vai aparecer um d x de t menos t grande, dt. Essa é a saída final desse cara. Agora vamos fazer diferente. Olha só, eu agora vou pegar o x de t e vou atrasar. Se eu vou pegar o x de t e vou atrasar, o que vai sair é x de t menos t grande, certo? Entrou x de t menos t grande. O que vai acontecer agora com x de t menos t grande? Ele vai ser derivado, não é isso? Então a saída vai ser dx de t menos t grande dt. As saídas são iguais? São. Ah, mas vai ser sempre igual.
Não, vou dar um exemplo agora. Vocês viram essa aqui, né? Agora eu vou dar um exemplo que vai ser diferente. Vamos pegar um sistema modulador, né? O sistema modulador normalmente faz o quê? Ele pega um sinal e multiplica por um cosseno ou um seno, certo? Então vamos botar aqui, ó. O que o sistema faz? É um multiplica por cosseno de, vamos supor, de t, pode ser cosseno de t, só para ficar mais fácil, certo? Então vamos botar aqui, ó, multiplica por cosseno de t, legal? Certo? O que vai ter aqui? Aqui vai ter, né, um sinal que vai sair daqui, é o que? Olha só, quando x de t, peraí, deixa eu botar aqui, multiplica por cosseno de t, né? Deixa eu botar um multiplica assim, ó, fica mais fácil. Isso aqui não é nem muito bom de usar, vou botar um pontão aqui, fica melhor. É para não confundir com o x, certo? Então o que vai sair aqui no y de t? Vai sair x de t cosseno de t, não é isso que vai sair? Agora eu vou deslocar isso. Então, isso aqui é como se fosse uma função do t, concorda comigo que isso aqui é uma função do t? Não é? Se eu vou deslocar essa função, o que eu vou fazer? Eu vou trocar tudo que tem t por t menos t grande, concordam comigo? Tudo que tem t por t menos t grande, tá? O que vai acontecer? Vai aparecer o que aqui? Essa saída aqui vai ser x de t menos t grande, cosseno de t menos t grande. Por quê? É matemático, certo? Se é um f de t, vai sair um f de t menos t grande. Legal? Agora vamos ver aqui embaixo, olha só. Aqui eu vou colocar agora um atraso primeiro. Um atraso, certo? O que vai acontecer aqui? Isso aqui não é nem bom. Finge que isso aqui é uma saída y. Nem bota aqui, ó. Essa aqui é a saída y1, essa aqui é a saída y2, tá? Mas olha o que vai acontecer aqui. Se eu entrar x de t aqui e atrasar, o que vai sair é x de t menos t grande. Mas o que o sistema faz? Ele multiplica por cosseno de t. Eu já fiz o deslocamento da entrada, concorda comigo? Ou seja, o que está aqui é x de t menos t grande. Multiplicado pelo cosseno de t vai sair o quê? X de t menos t grande multiplicado pelo cosseno de t. É isso que está acontecendo. Concorda comigo? Essas duas coisas são iguais? Não. Uma é cosseno de t e a outra é cosseno de t menos t grande. Concordam comigo? Tá? Então, isso aqui indica que esse sistema aqui, ó, que é um sistema modulador, por exemplo, isso aqui é uma coisa que vocês vão ver lá em princípios de telecomunicações, isso aqui é variante no tempo. Tá? Variante no tempo. Assim como os sistemas de lineares e não lineares tinham um macete que eu falei que é a ordem, etc. Então, o sistema variante e invariante no tempo tem macete também. Basicamente, né, o sistema variante no tempo ou invariante no tempo você consegue descobrir facilmente. Primeira dica, né? Primeira dica foi quando eu terminei a aula. Primeira dica é se ele é variante no tempo. Sinal ou derivada, etc., é multiplicado por uma função do tempo. O que acontece? Você vai ter um x de t multiplicado por um f de t, ou um y de t multiplicado por um f de t, um sinal qualquer lá, na equação, certo? Certo? Então, é o caso que eu acabei de mostrar. Você não tinha lá um cosseno, uma função do tempo multiplicando o sinal? Então, isso é o primeiro caso, né? Então, esse é o primeiro caso. X de t vezes t ao quadrado. Tudo bem, variante no tempo. Sim, variante no tempo.
Quando eu boto função no tempo, pode ser qualquer um. Aqui tem uma dessas aqui, ó. Um dos exemplos aqui, ó. Nem precisa ser t ao quadrado, pode ser t mesmo. Aqui, ó. Sinal multiplicado por uma função no tempo, t ao quadrado. Viu? Sinal multiplicado por uma função no tempo. Certo? Ok? Aí aqui, ó, sinal multiplicado por um outro sinal, não é. Tá vendo? Sinal multiplicado por outro sinal, não é variante no tempo, é invariante no tempo. Tá? É um sinal multiplicado por outro sinal. O que não pode ter é um sinal multiplicado por uma função do tempo. Cuidado com isso, tem pegadinha aí. Legal? Viu? É diferente. E o outro sinal, e a outra dica, qual é? É quando 2, né? 2 é quando a variável t dentro do sinal é modificada. Cuidado que quando eu falo que a variável t dentro do sinal é modificada, é o t propriamente dito. Vou dar um exemplo. Vamos supor assim, que eu tenha isso aqui, ó, y de t mais 3, né? Eu não tenho modificação nenhuma nessa variável t dentro do sinal. Ah, mas tem um mais 3 ali, não. O t mais 3 é uma soma de um valor constante, não tem modificação. É modificação mesmo, tipo, isso aqui, não. Isso aqui é invariante. Tá? Mas se você tiver um y de 2t mais 3, olha aqui a modificação. Certo? Se você tem um 2t mais 3, você tem a modificação ali. Tá? Então isso aqui vai dar o quê? Variante. Se fosse, por exemplo, x de menos t, variante. Você está botando um menos 1 multiplicando pelo t. Se fosse, por exemplo, x de cosseno de t. Isso é ridículo, mas matematicamente vale. Tudo isso tem modificação, tudo isso é variante. Tá? Legal? Então, isso aí foi o que a gente viu na aula passada. Fizemos exercícios, etc. Agora, a gente vai ver algumas outras classificações, tá? Que eu, na verdade, eu sempre forço mais falar dessas duas primeiras, porque elas são as mais importantes para a gente. É um sistema que seja linear e que seja invariante no tempo. Tá? É o que é importante para a gente usar, por exemplo, que a gente vai aprender da convolução. Tá? Beleza. O que mais? Agora tem, por exemplo, ó, sistemas instantâneos e sistemas dinâmicos. Deixa eu roubar aqui essa imagem. Opa. Caramba. Ah, beleza. Não é, cara? Vou trocar aqui. Rapaz, tá chata essa caneta hoje, hein? Deixa eu pegar a original, que realmente é impressionante como é que a original é melhor. Mas essa estava funcionando bem ontem, estava fazendo coisa. Aliás, desculpa, ainda não coloquei os vídeos, vou colocar tudo hoje. Inclusive o link para os livros, as aulas até a de hoje, ficam tranquilos, vai sair. Não é? Eu, hein? Tá de onda, cara. Tá. Beleza, fiz um contrário aqui que deu certo. Copiar. Beleza. Beleza.
Isso aqui mesmo. Beleza. Tá aqui, ó. Sistemas instantâneos e sistemas dinâmicos, né? Sistema instantâneo, eu vou botar umas outras coisas aqui que é importante colocar. Sistema instantâneo também é dito sem memória. Eu uso muito mais o termo com memória e sem memória, tá? Sem memória, tá? E sistema dinâmico ou com memória. Com memória. Tá? O que ele diz? O sistema é dito dinâmico, né, se a sua saída em qualquer instante t depender no máximo, né, das suas entradas no mesmo instante t, certo? E não de qualquer valor do passado ou do futuro das entradas. Né? Esse tipo de sistema, para você descobrir, né, você tem que... a melhor forma de você entender isso é você, por exemplo, usar exemplos. Exemplos é a melhor maneira, né? Então, por exemplo, e claro, às vezes eu coloco até isso em gráficos, né? Mas, por exemplo, você pega esse sistema aqui, ó, y de t é igual a 3x de t mais 3, né? Olha só, a saída em qualquer instante de tempo t, aqui é a saída, né? Isso aqui é a saída, né? Isso aqui é a entrada. Se você botar esse sistema, ele é não linear, mas ele é um sistema não linear e ele não tem memória. Por quê? Porque só depende, para cada instante de tempo t igual a zero, né? T igual a zero, só vai depender do valor do x de t, da entrada, em zero, certo? Ok? Em zero, tá? T igual a menos 1, y de menos 1 vai depender do x de t em menos 1, né? Basicamente é isso, né? Porém, olha que coisa interessante, se você pegar um sistema parecido com esse, né? Também não linear, etc., e também esse sistema aqui que está aqui, ele é não linear e ele é invariante no tempo, né? Esse aqui que está colocado aqui. Né? Se eu colocar, por exemplo, um sistema muito parecido com esse, por exemplo, y de t é igual a 3x de t mais 2 mais 3. Esse sistema é não linear? É não linear, porque tem a ordem do y de t é 1, a ordem do x de t é 1 e a ordem do 2 é 0, então tem ordens diferentes. Beleza, então é não linear. Né? Ele é variante ou invariante no tempo? Ele é invariante no tempo como o de cima, porque eu não mexi no t, eu só coloquei um mais 2, mas eu não mexi no t em si, eu não multipliquei o t, eu não fiz eu não botei uma função do t. Eu até falo, se aparecer uma função do t, o que é a função do t? Só serve a função de identidade, t igual a t. Qualquer função diferente, por exemplo, t igual a menos t, variante no tempo. T igual a cosseno de t, variante no tempo. Né? T igual a 2t, variante no tempo. Qualquer função de t, dentro daquele parênteses onde o t fica, vai dar variante. Aqui é invariante, por quê? Porque t igual a t ali, a função do t é a função de identidade, concordam comigo? Né? T mais 3. Ah, mas e o 3? Não, eu estou falando do t ali em cima, certo? Do t sozinho, tá? Isso aqui é invariante no tempo, porém, tem memória. É só você ver, ó, bota t igual a 0. Qual é o valor do y de 0? É o valor do x de 0 mais 2, que vale 2, certo? Ou seja, ele precisa de um valor, né, do x de 2, certo? Está dando para entender isso que eu estou falando? Um x de 2. E notem que ele está precisando de um valor que está no futuro, concordam comigo? Em 0, ele precisa de um valor que está no futuro, concordam comigo? Sim? Se fosse x de t menos 2, né? Aí não, aí ele ia precisar de um valor que está no passado. Isso é importante. Mas entenderam como é que vocês descobrem quando é que é variante? Por exemplo, aqui, ó, aqui também é outro, olha só. Se você pegar isso aqui, ó, y de t
Vou botar um invariante agora, né? Um invariante, ó. Um variante no tempo agora. X é 3, x de 2t mais 1, por exemplo, tá? 3 de 2t mais 1. E aí? Tá? Olha o que vai acontecer aqui. Se é x de 2t mais 1, faz aquele teste que eu falei. Só que com 0 não dá certo, né? Se você botar 0, vai dar y de 0, vai dar x de 0. Beleza. Beleza. Não tá ruim, concorda? Mas não faz um teste só, não. Usa mais números. Se possível, um positivo e um negativo. Tá? Um positivo e um negativo. Legal? Então pega, por exemplo, o número 1 mesmo. T igual a 1. Y de 1. Quanto é que vai ser o y de 1? Vai ser 3 vezes x de 2 vezes 1, que é 2, mais 1. Então, ele vai precisar do valor do x de t em 2. Está dando para entender? Do x de 2t em 2. Então, é num outro instante de tempo. Concorda comigo? Aliás, inclusive aqui é também no passado, né? No valor que está no futuro também. Isso a gente vai falar agora na próxima classificação. Entenderam como é que faz? Tá? Ok? Então, o macete é esse. Tá? Se você botar também um cosseno, uma função de t. Quando o sistema é variante no tempo, normalmente você vai ter um sistema com memória, porque você está mexendo no eixo do tempo. Tá? Ok? Oi? Só o primeiro é instantâneo, exatamente. Ou seja, só o primeiro é sem memória. Vou botar aqui, ó. Sem memória ou instantâneo. Esses dois aqui é com memória ou dinâmico. Ok? Certo? Legal. O que mais? Mais nada. Isso aqui é a definição de instantâneo e dinâmico, né? Só depende do mesmo instante. Tá? Agora tem um outro sistema, né? Tem um outro sistema que a gente chama de causal ou não causal, né? Então deixa eu pegar aqui. Causal e não causal é importante, tá? Que é o seguinte, né? Causal e não causal, esse tipo de sistema a gente também precisa. Na maioria dos sistemas físicos são sistemas causais, né? Sistema não causal, galera, depende do futuro, né? Depende do futuro. Aí você fala, pô, depende do futuro, existe sistema não causal, né? O que você vai prever, né, um sistema não causal? O que você pode fazer é esperar o futuro acontecer. O que a gente fala, a gente atrasa um sistema não causal, né, para o futuro acontecer, pronto. Aí você consegue trabalhar em cima dele, né? Tem até um exemplo, né, de sistema não causal que hoje não existe mais, mas assim, vocês não pegaram nem isso, provavelmente não pegaram. Quando eu ganhei meu primeiro carro, 1984, né? O que é que você podia ter no carro? Você podia ter um rádio AM, FM, era o mais comum, mas, né, o que o pessoal queria sempre era, só que aí você tinha que ficar escutando Hora do Brasil, né? Coisa que ainda passa, só que naquela época a Hora do Brasil ainda passa, né? É um sistema que tem do governo lá para as 7 horas da noite, etc., onde o governo faz divulgação. Coisas do tempo da ditadura militar que continuam até hoje. Por que continua até hoje? Porque é ótimo, né? Os deputados ficam fazendo propaganda deles para todas as emissoras do Brasil de rádio, né, numa mesma hora, tá?
Só que antigamente era numa mesma hora mesmo. Agora não, agora eles fizeram a hora do Brasil flexível. Então tem rádio que vai tocar às 7, a outra às 8, a outra às 9, assim você pode ficar mudando quando você não quer escutar. Você tem escolha, tá? Beleza. Bom, o que você não queria então naquela época? Você não queria ficar escutando a hora do Brasil. Aí você chegava e comprava um toca-fitas, certo? Né? Por que toca-fitas? Porque naquela época era a única coisa que você podia ter, né? Você não podia botar um toca-discos no carro, porque ele ia balançar muito, né? E você não ia conseguir escutar o disco de jeito nenhum. O toca-disco tem que estar num lugar paradinho, senão a agulha vai andar ali em cima e não vai funcionar. Beleza. Quando surgiu o CD, o pessoal falou, pô, agora é CD, não sei o que, não vai ter agulha para pular. Sim, não vai ter agulha para pular, mas vai ter o CD para pular, como tinha o disco para pular, né? O CD, ele mexia, ele tremia, né? Quando você colocar muito melhor qualidade, primeira coisa, do que o toca-fitas, e você também tinha problema de buraco. Aí o que eles faziam? Primeira tentativa, colocar vários amortecedores e tentar fazer o CD o mais estável possível, né? Mesmo assim, se a buraqueira fosse grande, não dava jeito. Aí o engenheiro entrou na brincadeira, ele criou um sistema não causal. Opa, como assim? Explico. Ele fazia o seguinte, antes de começar a tocar a música, né, o CD começava a girar lá e já começava a adquirir a informação da música, certo? E gravava isso num buffer, numa memória separada. E o que acontece? Aí começava a tocar. Se ele percebesse que tinha um erro de leitura, isso é fácil ver, né, através de códigos de correção de erro, etc., ele, em vez de pegar o byte de memória que ele estava lendo naquela hora, ele pegava um que ele já tinha lido no buffer, entendeu? Ele meio que fazia um buffer, é como se fosse um amortecedor mesmo, só que de dados, digamos assim, certo? Ele fazia isso. É claro que o buffer dependia da quantidade de memória que você alocava para isso. Se você colocasse muita memória, ficava muito caro. Você colocava uma quantidade pequena. Isso servia para passar a maioria dos buracos. Se você pegasse uma estrada extremamente esburacada, você ia ter o balanço de novo. Isso tudo acabou quando você chegou num lugar, numa reprodução que não precisava, quando o preço da memória caiu bastante para você poder colocar a informação digital dentro do rádio, né, com pendrive ou coisa, caiu, acabou o problema. Aí é digital, pode tremer o que quiser. É o que acontece, ainda acontece. Não é isso que acontece, mas, por exemplo, porque hoje é muito mais importante, quais são as vantagens hoje de você ter um computador que tenha um SSD, né, ao invés de um HD? Porque é muito mais rápido. Sim, muito mais rápido, não há dúvida. O HD é um componente eletromecânico, né? Isso quer dizer que ele usa coisas mecânicas, a cabeça de leitura, magnéticas, para você fazer a leitura das informações, né? E transformar isso em bytes e colocar para o computador. Só que essa cabeça, ela fica girando, a cabeça fica mexendo como se fosse uma agulha de disco mesmo, tá? Vocês nem sabem o que é disco, né? Mas já deve ter visto aí alguma vez, né? E aí o disco fica girando a uma velocidade absurdamente alta, mas a cabeça não encosta, ela fica muito próxima. Por quê? Para não ter deterioração nem da cabeça, nem sujar a cabeça, nem ter deterioração do disco, né? Só para vocês terem uma ideia de como seria isso, assim, fazendo uma comparação, é como se você tivesse um avião que nem um Boeing que está viajando a 10 centímetros do chão. Então é muito próximo, se você imaginar em ordem de grandeza, está entendendo o que eu estou falando? Então, você imagina, qualquer coisinha a cabeça pode encostar no disco. E se encostar, vai danificar aquela área do disco, tá? Por isso que, por exemplo, nos notebooks, o HD, ele funciona de maneira que toda vez que faz uma leitura e gravação, a cabeça volta para uma posição de descanso. No desktop, isso já não acontece com os HDs maiores de desktop, eles ficam com a cabeça ali, porque eles supõem que é uma área muito mais estável. Notebook você pode botar no colo, etc. e tal. Mesmo assim, a HD de notebook dava muito mais problema por causa disso, tá? Por quê? Podia estragar a cabeça, né?
A outra vantagem, vocês já sabem, aí como você tem SSD, é memória, não tem parte móvel, né? Então, além de gastar menos energia, né, porque o motor, a energia que o motor demanda é muito menor do que a energia que você tem para alimentar o SSD, certo? Você tem mais velocidade, mais confiabilidade. Qual é a parte ruim? A parte ruim é que o SSD, ele pode, de uma hora para outra, ele tem um limite de leituras e escritas, né? E ele pode também queimar por ser um componente eletrônico, ser uma memória. Memória são componentes eletrônicos bastante sensíveis, inclusive, né? Então, você pode perder de uma hora para outra. O HD, às vezes, você não perdia de uma hora para outra. Você perdia um arquivo, está entendendo? Mas não perdia o HD inteiro de uma hora para outra. O SSD, se acontecer isso, dá até para recuperar, porque às vezes foi só um módulo que foi danificado, entendeu? Então você consegue recuperar, às vezes usando... Tem laboratórios que fazem isso no Brasil, é bem caro. Você só usa isso, é que nem recuperar pendrive de vez em quando, o pessoal também... O pendrive não morre de vez em quando também? Você só vai recuperar se valer a pena você gastar dinheiro naquela recuperação, tá? Bom... Então, vocês já viram, uma das coisas que o sistema não causal você pode ter é isso, usar um buffer e fazer, não é? Então, hoje não, hoje qualquer, na verdade, você usa a música está armazenada na nuvem, né? Então, às vezes não está nem num pendrive, certo? Mas, o que você faz hoje, por exemplo? Eu tenho aqui o meu celular com o Spotify. Aí o que você faz? Você pode ficar com... Se você não quiser gastar espaço de armazenamento na sua memória do celular, você fala para ele baixar as músicas à medida que ele vai tocando, né? Mas se você, por exemplo, vai que você está numa área que não tem internet, certo? Ou você não quer ficar gastando seu plano de dados quando você está fora de casa, coisas do gênero. Você pode botar lá a opção, baixar a música. Ele baixa todo o álbum para o seu celular, só que ele vai gastar gigas, entendeu? Mas qual é a vantagem? Você pode ouvir no avião, né, offline, certo? Então eu sempre mando baixar sempre tudo, né? De vez em quando tem uns álbuns que eu fico muito tempo sem ver, aí eu mando ele liberar para ganhar um espaço, mas agora eu nem faço mais isso. Esse celular que tem 512 GB, então, o que é? Você não usa isso, entendeu? Você não usa. Mesmo com... Ah, mas se você filmar muito, tudo bem, só que se filma, depois transfere para outro lugar, né? Libera. Tá? Se quiser deixar, tudo bem, mas... transfere, tá? Então hoje nem se trabalha com esse tipo de coisa. Estou falando aqui de sistemas causais e não causais, né? Ou físico. Causal é físico, né? Porque ele só depende do presente e do passado, coisas que você pode ter acesso, né? Não causal é antecipativo, você tem que saber coisa do futuro. Ah, mas como é que você vai fazer? Você acabou de falar que tem um sistema não causal aí que você pode trabalhar. Sim, você precisa saber do futuro. Como é que você faz? Você meio que armazena o futuro e depois você consulta. Basicamente, ó, o desenho é esse aqui, ó. Deixa eu colocar mais folhas aqui. Como assim armazena o futuro? Eu vou explicar. Vamos lá. Ok. Deixa eu voltar aqui. Como assim armazena o futuro, Abel? Explico. Você faz um deslocamento. É só você olhar essa figurinha aqui que você vai entender. Aqui, ó. Olha só, se você olhar esse sistema aqui, aliás, aqui é importante você notar, né, através de um gráfico, né, se o sistema, como é que você consegue notar através de um gráfico se o sistema é causal ou não causal? Coloca o sistema aqui no meio. Ok? Então, coloca o sistema aqui no meio. O que está entrando aqui? Está entrando o x de t, certo? Legal? O que está saindo aqui? Está saindo o y de t. Legal? Mas olha um detalhe. A saída y de t, ela ocorre em menos 2. Em menos 2 você não teve entrada no sistema, né? O que acontece
num sistema quando a entrada é zero? A saída é zero. Vocês já sabem disso, certo? Quando a entrada é zero, a saída é zero. Não colocou nada, ele não faz nada. Zero vezes alguma coisa é igual a zero, né? Na verdade, a gente até pode vezes, né? Que vezes é isso? Na verdade, a saída de um sistema normalmente é a convolução. A gente vai explicar isso mais tarde. Mas o que acontece? Zero vezes convolução, né? Convolução de zero com qualquer coisa é zero. Você vai estar multiplicando. Convolução é uma integral de uma multiplicação. Se é uma integral de uma multiplicação, é zero. Tá? Integral de zero vezes de uma multiplicação por zero é zero. O que você faz para fazer com que esse sistema ele seja um sistema causal? Você simplesmente coloca aqui, ó, você faz um deslocamento desse sistema aqui, ó, ele faz, aqui é um y chapéu, até está diferente aqui, ó, y chapéu de t. O que é? Você consegue trabalhar com esse sistema, né, deslocando ele para, digamos assim, na hora que a entrada acontecer. Você meio que armazena ele na saída, certo? Para você ter uma ideia. Depois você volta. Isso é o que é o sistema não causal. Mas isso não é o objetivo. Tanto que, o que eu falei? O sistema causal é físico. Então, a gente acontece. O sistema não causal, você tem que fazer uma mágica para fazer ele ser uma coisa trabalhável, certo? Então, não é uma coisa tão comum você ter um sistema não causal, tá? Eu até falo, né? Um sistema não causal, que a gente chama de antecipativo, ele quer saber coisas do futuro, né? Então, fica difícil você trabalhar. Tanto que no livro tem uma piadinha lá, não sei o que, né? Eu queria que você previsse o comportamento da Bolsa de Valores daqui a um ano, né? Pergunta para um vidente desses. Aí ele falou, tudo bem, tranquilo, vou precisar de um tempo para poder te dar a resposta. Ele, que tempo é esse? Um ano. Pô, assim, basicamente o que ele está mostrando é que você tem que realmente deslocar no tempo para poder saber o que vai acontecer, tá? Então esses são os valores, são as classificações causal e não causal. Também você pode usar, só que tome com muito cuidado, pode usar também, né, aquele negócio de chutar valores, mas sempre lembre de chutar valores, né? Se você tiver um sistema assim, ó, igual todo sistema que é sem memória, ou seja, que é instantâneo, ele é causal. Todo sistema instantâneo é causal. Por quê? Porque causal depende do presente ou do futuro. Como instantâneo depende do presente, lembra que a gente viu? Ele é o quê? Ele é um sistema causal, né? Ok? Agora, se você pegar, por exemplo, esse sistema aqui, ó, olha que coisa. Se você começar a chutar valores, você fala assim, ó, y de zero vai ser o x de zero. Sistema é identidade, digamos, né? Não é de identidade, é inversão, né? Inversão no tempo. Y de zero é x de zero. Aí você bota assim, y de 1 é x de menos 1, beleza, está no passado. Y de 2 é x de menos 2, beleza, está no passado, né? Então ele tá trabalhando com tempo no presente e no passado. É mesmo? Então agora coloca y de menos 1, né? Y de menos 1 vai ser o quê? Ou seja, saída num ponto menos 1, apesar de parecer estranha, né? Mas vai valer quanto? Vai valer uma coisa em x de menos 1, que é x de 1. Ou seja, eu estou no tempo menos 1 e a saída do sistema depende de quem? Do x de menos 1, que é 1. Ou seja, nesse tempo aqui, menos 1, eu estou precisando de alguma coisa do tempo 1. Eu estou precisando do futuro. Então, cuidado, porque isso aqui é causal. Mas isso aqui é não causal. Certo? Por exemplo, isso aqui, y de t é igual a x de t mais 3. Isso aqui é não causal. Pode tentar. Qualquer valor de t. T igual a zero, depende de zero. Com T igual a zero já resolve. Ele precisa do x de 3, não é? Ok, já resolveu. Agora, se você pegar aqui, ó, y de t é igual a x de t menos 3, né? O que vai acontecer?
Bota t igual a 0. Depende de x de menos 3, beleza. Bota t igual a 1. Depende de x de menos 2, beleza. Bota t igual a menos 1, que eu falei para vocês aqui para descobrir se era ou não. Menos 1 vai depender de t vai depender de x de menos 4, que está mais no passado ainda. Beleza. Isso aqui é não causal, mas esse aqui é causal. Entenderam? Chutem valores que é a melhor maneira de descobrir, tá? Certo? Tem mais algumas coisas aqui, que eu aqui até vou colocar, né? Esses aqui não são tão importantes, mas deixa eu colocar aqui, deixa eu inverter aqui, e aumentar aqui o tamanho. Então, ó, além desses sistemas que a gente viu, também tem os sistemas. Para a gente aqui não é tão importante. Nunca cai. Você pode ver que não tem nem exercício do livro perguntando o que é sistema em tempo contínuo e tempo discreto. Você já sabe o que é sistema em tempo contínuo e tempo discreto. Sistema de tempo contínuo é o que trabalha com sinais de tempo contínuo. Sistema de tempo discreto é o que trabalha com sinal de tempo discreto. Acabou. Né? Então, como é que se usa isso num problema? Praticamente nunca. Né? Tá ok? Então, por isso que não tem nem exercício disso no livro, tá? Sistema analógico digital. Sistema analógico trabalha com sinais analógicos. Sistema digital trabalha com sinais digitais, né? Isso não é importante, né? Sistema inversível e não inversível. Tem até uns exercícios no livro, mas normalmente não é tão importante para a gente, né? Normalmente, o sistema inversível, quando você faz a inversão, é uma relação de 1 para 1. Lembra aquele negócio do biunívoco? Um vai para o outro volta para um, certo? O não inversível é quando você pode ter uma volta diferente, né? Você pode tem dois, se você tiver isso aqui, ó, lembra dos conjuntos, né? Se você tiver uma relação assim, beleza. Você tem um sistema inversível, normalmente, tá? Porém, se você tiver uma relação assim, ó, aí já não é inversível, porque aparece um cara original que veio de um outro cara, você não sabe qual é o valor. Ou quando não tem inversa, às vezes acontece, né? Você quer saber a inversa de alguma coisa e você não tem inverteu a matriz, né? Não sei o que, às vezes o determinante é igual a 0, você não consegue inverter, certo? Então, é isso, mas isso é difícil de ser utilizado. Porém, isso aqui é bastante utilizado. O que é isso aqui? Né? Isso aqui é a definição de sistemas estáveis e instáveis. Por quê? Poxa, porque eu não quero trabalhar, né, com sistemas que sejam instáveis, certo? Eu não quero trabalhar com isso. Ah, Bel, o que é um sistema instável? A estabilidade que a gente usa aqui, ela tem um nome, né? Ela é chamada estabilidade BIBO, tá? Ou BIBO, tá? Que é uma estabilidade que a gente chama de Bounded Input, Bounded Output, tá? Ou seja, se a entrada for limitada, a saída tem que ser limitada. Ele quer dizer o seguinte, ó, você tem um sistema aqui, um sistema qualquer, entra x de t, e aí sai o y de t. Ele está dizendo o seguinte, se o sistema é estável BIBO, né, para a gente, nem vou usar a palavra BIBO, vou usar só estável ou instável. Sempre vai ter nesse critério aqui, que tem outros critérios, tá? O que acontece aqui, ó? Se você colocar uma entrada que é uma entrada limitada, ou seja, o que é uma entrada limitada? É que é uma entrada que não tende a infinito em nenhum tempo, certo? Ela não tende a infinito em nenhum tempo. Por exemplo, se eu colocar uma entrada assim, ela é limitada? Uma exponencial crescente? Não, ela tende a infinito quando t tende a infinito, certo? Então não é. Beleza, mas se eu colocar uma entrada assim, ó, ela é limitada? É. Ah, não, mas se ela continuar para cá, ela é ilimitada. Concordo, mas eu não estou continuando. Eu estou fazendo ela, tipo,
um E elevado a menos T, certo? Um E elevado a menos T, né? Vezes o U de T, ou seja, só para T maior ou igual a zero, certo? Ok? Se você fizer um E elevado a menos T, né? E elevado a menos T vezes U de T, quando T é igual a zero, isso aqui vai valer 1. E depois vai caindo o valor. Isso é uma entrada limitada. Se essa entrada limitada produzir uma saída limitada, né? O que acontece? O sistema é estável. Se uma entrada limitada produzir uma saída ilimitada, em algum ponto, é instável. Ah, beleza, mas isso sempre vai acontecer, não? Quando é limitado, sempre não vai ter uma saída estável. Vou dar um exemplo direto para vocês verem que não é assim que a coisa funciona, tá? Pega, por exemplo, o sistema que é esse aqui, ó. Entra x de t, sai y de t, que é igual a 1 sobre x de t. O que vai acontecer? Se x de t é limitado, né, você vai pensar que o x de t sempre vai ter um valor que não tende a infinito, certo? Ok? Legal? E 1 sobre x de t, mesmo que tenha um valor que tende a infinito, mesmo que x de t tende a infinito, a saída vai ser tendendo a zero, certo? Vai ser limitada. Porém, quando x de t é igual a zero, o que vai acontecer com a saída? X de t é igual a zero numa entrada limitada? Não é? É uma entrada limitada. X de t é igual a zero. Não coloquei entrada nenhuma. O que vai acontecer? Isso aqui vai tender a infinito. Certo? Então é um sistema instável. Esses aqui não tem muito o que fazer, não. Você tem que testar mesmo algumas entradas, tem que olhar, né, sacar a coisa da função às vezes. Certo? Ok? Por exemplo, ó, quer ver eu transformar um sistema que é instável num sistema estável? Você consegue isso? Consigo. Quer ver? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar uma coisa infinita quando x de t é igual a zero, não é? Agora, se eu tivesse colocado assim, y2 de t é igual a cosseno de 1 sobre x de t. E aí? Né? Cara, cosseno de infinito quanto é? Não tenho a mínima ideia de quanto é que é cosseno de infinito. Concordam comigo? Mas é menor, né? Ele fica no intervalo menos 1, 1, concordam comigo? Você limita, você mete um cosseno ali, você limita. Porra, mas tem um sistema que faz isso? Não, né? Só que eu estou falando, às vezes, para o livro ou para exercício de matemática, você pode mostrar isso. Então, tem funções que limitam, tá? Cosseno, seno, né? São funções que têm resultados onde o domínio delas a imagem delas é uma imagem que é limitada. Então, você não vai ter esse tipo de coisa. Entenderam o que eu falei? Tá? Então, é uma coisa interessante, tá? De você entender. Quando tivesse aqui no caso um problema de um x de t igual a zero, quando o cosseno coloca ali, você resolve esse problema, tá certo? Eu acho que aí tem exemplos, né? O que a gente vai fazer agora. Eu vou fazer agora alguns exemplos, né? Só para a gente finalizar a aula de hoje. Vou fazer alguns exemplos aqui e eu vou pegar exemplos que eu dei em prova, né? Então é interessante fazer isso para a gente fazer uns testes aqui. Então deixa eu ver se eu consigo achar uma prova aqui. Se tem alguma já pronta aqui. Aqui tem. Tem, mas é muito recente. Eu andei dando uma limpa aqui nas minhas notas. E aí? Aqui, ó. Aqui tem prova. Aqui tem. Esse aqui é. Ó, que loucura, hein? Vou pegar isso aqui. Tá uma bagunça aqui do cacete, mas vamos lá. Deixa eu botar aqui. Vamos limpar esse. É bom que já vou pegar esses dois exemplos aqui que caíram em prova, né?
Ó, aqui, ó. Caiu na prova, ó. Ih, tracinho aqui, ele não quer apagar de... Ah, apagou agora. Olha só, aqui é um exemplo de como você usa lá, por exemplo, operações com os sinais, ó. Eu tenho um sinal aqui x1 de t, eu não vou fazer isso agora não, tá? Isso aqui, mas eu sempre falo, sempre cai a operação com sinal, tá vendo? Tem um x1 de t, que é esse cara aqui, 4 de tamanho, vou dar um zoom aqui para vocês verem. E aqui o x2 de t, que vai de menos 1 a 1, aqui vale 1, aqui vale menos 1, tá? E aí eu mando você desenhar o sinal x de t menos 1. O que é x de t menos 1? É pegar esse x1 de t aqui, o x1 de t menos 1. É pegar esse x1 de t aqui e fazer isso aqui, ó. Ele está em 2 aqui, não está? Não é isso? É fazer isso aqui, ó. Deixa eu botar um desenho aqui dele. Menos 1 até 1. Certo? Não é isso? Legal. E aí ele fala assim, menos x de 2 menos t. Aí o que você tem que fazer? Aí você tem que fazer primeiro x2 de t mais 2. Por que é x2 de 2 menos t? É igual a x2 de menos t mais 2. Então a gente sabe que primeiro a gente faz o que? Antes de fazer a operação no tempo, a gente faz a operação no deslocamento. Então a gente faz x de t mais 2. O que vai acontecer se é x de t mais 2? Aliás, desculpa, eu botei x de t menos 1, ninguém reclamou, né? Para a direita. Vai de 1 a 3. O que é x de t mais 2? Aí sim, ó. Aí sim é isso aqui, ó. Tá? Eu peguei, era 2, foi para 0, certo? Né? Era 1, foi para menos 1. Era 0, foi para menos 2. Aí eu tenho, isso é o x de t mais 2, isso aqui. Porém, não é isso que eu quero. O que eu quero, né, é o x de menos t mais 2. Então tem que inverter, vai ser uma coisa assim. Ó. Invertir. Lembra que tem que inverter? Agora eu tenho que pegar esse sinal aqui e subtrair desse sinal aqui. Certo? Subtrair do sinal é somar com o inverso, por exemplo. Tá? É somar com o inverso. Então eu desenho os dois sinais no mesmo lugar, ó. Claro, não vou fazer isso aqui não, mas eu desenho aqui no mesmo lugar. Vou fazer isso aqui sim, na verdade, ó. Subtrair, né? Somar com o inverso, o sinal, inverso em amplitude. O inverso em amplitude é esse sinal aqui, ó. Vou inverter ele em amplitude. Vai ser assim, ó. Sei lá. Certo? Na verdade está esse negócio meio tamanho diferente, mas o tamanho é igual, né? Porque é tudo 1 e menos 1, né? Ficou mal desenhado aqui. Aí eu pego e coloco ele aqui, ó. 1 e menos 1. Tá? Agora eu vou somar, ó. Somar o verde com o marrom é o marrom. Somar esse verde aqui, né? Verde é ótimo, né? Eu colocando marrom e falando que é verde. Somar esse verde aqui com esse cara que é negativo é diminuir. Então, se esse verde tem tamanho 4, ele agora vai ter tamanho quanto? Ele vai ter tamanho, vamos botar aqui, só para mostrar aqui. O primeiro passo é esse aqui, agora ele vai ter tamanho 3. E o outro cara aqui, ó, vai ter tamanho 4 porque ele está somando com 0. Então esse aqui vai ser o valor final, mais ou menos. Tá certo? É isso que a gente faz. Sempre tem exercício assim, não é complicado. Né? Mas olha só, esse aqui já é complicado. Ó. Eu vou dar um sistema aqui, ó. Deixa eu copiar para cá, para a gente trabalhar com ele. Muito pequeno. É. Agora sim. Copiar. Aí ele pergunta aqui, ó, que loucura, hein? Esse sistema aqui. Ele pergunta, né?
Esse sistema aqui, primeiro, eu sugiro que vocês escrevam ele de outra forma. Por quê? Porque ele está assim, ó, 1 menos e elevado a x de 2t mais 1, tudo isso elevado a menos 1, tá? Por quê? Olha só, se você pegar, né, e escrever sem isso, se você fizer assim, fica mais fácil de raciocinar em alguns casos. Isso aqui é 1 menos e elevado a x de 2t mais 1. Que loucura, né? Que coisa feia. Vou aumentar isso aqui que ficou estranho. Tá. Legal. Aí ele pergunta, isso aqui é linear? Né? É linear ou não linear? Cara, tem um e elevado a x. Isso é uma função o quê? Não linear. Já pode colocar que é não linear. Certo? Justificativa. Tem um e elevado a x. Certo? Que é uma função não linear. Tá ok? Acabou. É variante ou é invariante no tempo? Cara, se você olha, se fosse elevado a x de t mais 1, olha que coisa legal, se fosse elevado a x de t mais 1, seria invariante, mas é x elevado a 2t mais 1, e aí tem alguém multiplicando t dentro do parênteses, estão entendendo o que eu estou falando? E aí é variante, certo? Aí ele pergunta, é um sistema com memória ou sem memória? É claro que ele é um sistema que tem memória. É fácil ver isso. Por quê? Porque se você pegar dois valores, pega o valor 0. Y de 0 vai depender do x de 1. Pronto, tem memória. Certo? Tem memória. E ele é causal? Né? Será que ele é causal? É a mesma coisa, pega valores, certo? Vai dar um sistema não causal. Por que vai dar um sistema não causal? Pensa bem, você pega o valor de x igual a t igual a menos 1. T igual a menos 1 vai ficar aqui, ó, x de 2 vezes menos 1, que é menos 2, mais 1, menos 1. Ah, deu igual. Então, beleza. Não, agora pega y de t igual a menos 2. Menos 2 vai dar... Ih, rapaz, então como é que é? Agora pega x igual a 2, depende do futuro, né? Não, já que já depende do futuro, é só botar t igual a 1, né? Eu estava pensando menos 2, não. Pega t igual a 1, vai depender de x de 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, depende do futuro, certo? Depende do futuro, não causal. É estável? É estável? Não é estável. Por quê? Porque quando esse x de 2t mais 1 aí for 0, por exemplo, certo? Que é a entrada, né? Você vai ter e elevado a 0. E elevado a 0 dá 1. 1 sobre 1 dá 0. 1 sobre 0 dá infinito. Entendeu? Então eu teria que fazer essas observações. Entenderam como é que funciona a brincadeira? Tá, agora eu vou pegar um bem mais complicado, que é de sistemas também, que a gente tem que saber fazer, que é esse aqui. Deixa eu aumentar o tamanho desse camarada aqui, que está muito pequenininho. Esse aqui é mais complicado. Esse aqui você tem que analisar bem, né, o sistema. E são exercícios... tem alguns livros que eu coloco. Copiar. São exercícios que têm parecido nas listas que eu mando também. Colar. Esse aqui você já tem que analisar gráficos. Então, trabalha. Nem apareceu aqui, porque eu simplesmente... Então ele fala assim: considere o sistema H caracterizado pelos pares entrada, saída ao lado, né? Então olha só, entra, né, um cara que está aqui, né, certo?
e sai esse cara aqui. Entra um cara que está aqui e sai esse cara aqui. O que esse sistema faz? Não sei. Só estou pegando algumas entradas, entendeu? E saídas. Entra um cara que está aqui e sai esse cara aqui. Tá? E entra um cara que está aqui e sai esse cara aqui. Legal? Aí ele pergunta. Primeiro, não é difícil responder essa. O sistema é causal? Se ele é causal, ele não pode depender... Uma dica também de causal. A saída não pode acontecer antes da entrada. Porque a saída acontece antes da entrada. Se a saída está acontecendo antes da entrada, é porque está dependendo de valores futuros da entrada, concorda? Antes da entrada, concorda comigo? Tá. Aí ele é causal? Se você olhar o par número, esse primeiro par aqui, x2, y2, o segundo par, aí você fala que parece ser causal, não tem problema nenhum. No segundo também, no quarto também parece ser causal. Porém, se você olhar o par 1 e o par 3, olha o que acontece. Nem tem entrada ainda, x1 nem aparece ainda, e já tem saída em y1. Estão vendo? Não tem uma saidinha ali? Não é? Legal. Aqui é a mesma coisa, ó. Se você pegar, né, esse cara aqui, ó, também só começa em 0, está saindo aqui também. Estão vendo? Então, é fácil ver que ele é não causal. Certo? Ele depende do futuro. Como é que você responde isso? Justificando. Você não é causal? Aí você vai responder não causal. Por quê? Porque a saída acontece antes da entrada. Nos pares 1 e 3. Você pode falar isso. Ou no par 1 só, não precisa nem falar no 3. Num par já acontece isso, ele não é. Aí o sistema é linear? Porra, essa é foda, eu vou até pular. Tá ok? Eu vou até pular essa. Vocês vão ver porque essa é foda. Né? Linear ele teria que fazer, se tivesse duas entradas, né? Se você somar essas entradas, né? A saída seria, digamos assim, somada, certo? Ou um valor da entrada. A gente vai mostrar isso. Esse é foda. É a parte difícil dessa questão. É invariante no tempo? Olha só, é variante no tempo. E aí é fácil ver isso. Porque olha só, você não tem essa entrada aqui? Que é a x2? Olha a saída dela, não é essa? Não é? O que é essa entrada aqui? Não é a entrada x2 deslocada para a direita? Não é a mesma entrada, só que deslocada para a direita? A saída tinha que ser igualzinha a essa aqui, deslocada para a direita. Ah, é igualzinha. Não é não. A primeira saída tem 3 de largura. A segunda saída tem 2. Ah, mas está deslocada. Sim, mas está errada. Teria que ser a mesma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Igualzinha. Mas a mesma deslocada. A mesma deslocada. Se tivesse assim, tivesse, por exemplo, vamos pegar aqui o preto. Se eu tivesse mostrado uma saída assim, seria invariante no tempo. Você poderia dizer isso. Tá? Você poderia dizer isso. Certo? Tá? Aí ele fala, o sistema tem memória? Pô, cara, se ele já é não causal, porque ele tem memória. Claro que ele tem memória. Não causal tem memória. Né? Depende do valor do futuro, né? Depende. Quando é memória instantânea, tem que ser num cara só. Se é não causal, tem memória. Legal? E o linear? Pô, o linear, esse aí seria foda. É linear? Porra, cara, sei lá. Como é que você vai saber se aí é linear? Olha como é que você vai saber. Olha, presta atenção. Tá? Entrou isso aqui, não é? Saiu isso aqui, não é? Meio, etc, e blá blá blá. Ok? Tá. Entrou isso aqui, não é? Entrou esse cara aqui. Legal? E saiu esse cara aqui, não é? Ok? Eu vou fazer o seguinte, ó. Se entrasse a metade desse cara aqui, vamos ver se é linear. Se entrar a metade desse cara aqui, o que deveria sair é a metade disso aqui. Concorda?
Metade, metade. Legal? O que é esse sinal aqui? Esse sinal, olha que coisa absurda, hein? Olha que coisa difícil, cara. Esse sinal aqui é esse sinal verde menos o sinal x1. Vê se não é. Nesse intervalo aqui, não é isso aqui? Quando você diminui do x1? E nesse intervalo aqui, ó, isso aqui não é uma reta? Você não vai diminuir de outra reta? Lembra que eu falei que tem que diminuir os pontos? Ó, esse ponto menos esse ponto dá esse ponto. Esse ponto menos esse ponto dá zero. Certo? Então, o que é esse sinal aqui? Esse sinal é metade de x2 menos x1. Isso aqui, então, que eu acabei de mostrar, é metade de x2 menos x1. Se esse sistema for linear, a saída tem que ser metade de y2 menos metade de y1. Concorda comigo? Porque aí é linear. Concorda comigo? Então, o que é metade de y2? Não é isso aqui? Menos a metade desse cara aqui. Desculpa, menos metade de x2 menos o x1. Então eu vou diminuir esse cara aqui. Quando eu diminuir, olha só, quando eu diminuir esse cara aqui desse cara aqui, vai dar zero. Ó. Deu zero, não deu zero? E quando eu diminuir o zero desse cara aqui, vai dar menos 1. Então, cara, olha só, é linear. É linear. Vou fazer de novo, olha aqui. Se for linear, isso aqui não é meio de x2 menos x1? O que tem que sair? Tem que sair. Isso aqui tem que ser meio de y2 menos y1. Quem é meio de y2? Não é isso aqui? Não é? Meio de y2? Y2 é isso. Meio é metade. Concorda? Legal? Vou diminuir do y1. Vou diminuir do y1. Como é que eu diminuo? Não é esse cara menos o y1? Olha só. Esse menos esse dá zero. Esse menos nada dá meio. Zero menos meio dá menos meio. Deu metade de x1, desculpa, metade de x2 menos x1 deu metade de y2 menos y1. É linear. Porra, foda essa. Entendeu? É realmente, essa aqui era foda. Ok? Essa aqui era. Por que é foda? É porque você tem que sacar quem é esse cara. Isso não é fácil. Por isso que a gente faz vários exercícios aí de como chegar em determinado. Como chega nesse sinal aqui? Você tem um sinal aqui, né? E você quer chegar nesse sinal aqui, por exemplo, né? Como é que você chega nele? Ó, olha só o que eu posso fazer. Isso aqui é o x de t, não é isso? Não é? Vocês concordam que o x de menos t é isso aqui? Desculpe, melhor dizendo. Se eu pegar aqui e fizer x de t mais 1. Não, é isso. Se eu fizer agora x de t mais 1, vocês concordam que é isso aqui? Né? Supondo que aqui é 1, aqui é tudo 1, tá? Vocês concordam que isso aqui é x de t mais 1? Não é? E se eu fizer agora x de menos t mais 1? Não é inverter ele? Não é inverter ele? Então vou inverter ele. Não é isso aqui? Agora, se eu pegar o x de t e somar com o x de menos t mais 1, olha o que vai acontecer. 1 com 0 dá 1. 1 com 0 dá 1. Pronto. Esse sinal aqui é o sinal x de t mais o x de menos t mais 1. Ah, como é que você fez isso? Né?
Tem macetes, né? Mas não é fácil fazer esse tipo de exercício, tá? Ok? Mas é uma maneira. Detalhe, só tem essa forma de fazer isso? Não, tem outras formas. Tem outras formas, eu posso mostrar outras formas também, tá ok? Tem outras formas, não é só uma única forma, tá? Às vezes você consegue fazer a mesma coisa usando formas diferentes, digamos assim, tá certo? Tá? Ficou entendido? Por exemplo, eu poderia ter feito isso aqui, ó. Olha, muito mais complicado, mas eu poderia ter feito assim, ó. Criado um cara para cá, tipo, como é que eu faço isso? Uma expansão, depois deslocar ela para lá. Então, sei lá, dividir por meio, fazer um negócio assim, ó. Aí ficaria uma coisa assim, sei lá. Depois eu mostro para vocês como é que se faz, tá? Na verdade, se eu fizer uma expansão por 2, vai dar uma coisa assim. Concorda que vai dar uma coisa assim? Não é? Se eu fizer uma expansão por 2, aí, se eu deslocar essa expansão para cá, só que na verdade eu teria que deslocar primeiro, dá um trabalho, tá? E aí, depois somar, eu vou conseguir uma coisa mais ou menos assim, aí eu faço depois uma compressão no final, dá um trabalhão, mas chega lá, entendeu? Muito mais trabalho, mas dá para fazer de outra maneira, é isso que eu estou falando, tá? Tem várias maneiras de você chegar no que você quer, tá? Algumas operações são lineares, outras operações são não lineares. Desculpe, algumas operações, as operações são todas lineares, mas algumas são variantes no tempo, outras são invariantes no tempo. Vocês viram que eu usei uma variante no tempo aqui. Por quê? Porque eu fiz x de menos t mais 1. Concorda comigo? Certo? Certo? Então, aí tem que fazer. Se for só com operações lineares, aí a coisa complica sim. Tá legal? Beleza, galera. A aula que vem a gente continua fazendo mais uns exemplos e aí talvez a gente comece já, a aula de amanhã já começa a convolução, tá?